Antes de dar as boas-vindas para vocês nessa nova temporada de Devaneios Inspiradores, eu queria fazer uma pergunta. Com quantos anos você escolheu a sua profissão e por quê? Teve influência dos seus pais? De alguém próximo? Alguma pressãozinha ali do final do ensino médio dos seus professores? Ou foi simplesmente falta de opção aquilo que estava mais próximo de algo que você queria? Bem-vindas à segunda temporada de Devaneios Inspiradores. Se eu estava ansiosa por esse momento, eu imagino que vocês também estavam, porque a gente criou um carinho por Devaneios Inspiradores. E se você assistiu a primeira temporada inteira, você se lembra que eu disse que eu queria trazer mais respostas nessa temporada e menos perguntas difíceis de serem elaboradas, e eu vou conseguir. Então, será um segredo nosso. Eu quero apresentar o panorama de devaneios inspiradores e depois nós vamos falar sobre esse assunto que eu comecei o vídeo profundamente durante esse episódio. Teremos algumas mudanças muito legais nessa segunda temporada. Primeiro, nosso segredo aqui, toda essa temporada é baseada num quadro que eu criei lá no meu Instagram, de 20 conselhos que eu gostaria de ter recebido antes dos meus 20 e poucos anos. Quando eu tava roteirizando e escrevendo a segunda temporada de Devaneios Inspiradores, eu não sabia exatamente sobre o que seriam esses episódios. E como eu queria que fosse algo bem projetado para não haver falhas e para eu conseguir ser um pouco mais constante do que eu fui na primeira temporada, eu me peguei pensando o quanto os assuntos que eu ando trazendo nos 20 conselhos dão para ser mais explorados profundamente, inclusive por conta de más interpretações que foram geradas lá nos comentários, principalmente do primeiro conteúdo, que é o que vamos falar hoje. Mas vamos lá, mudanças que teremos nessa segunda temporada. No final de todos os episódios da temporada, a gente vai bater um papo em que eu vou falar para vocês os meus gamados da semana. O que que é isso? Eu fiz um trocadilho com o meu nome, por favor, não me julguem. Na verdade, meu sobrenome, né, que é Gama, que eu queria trazer tudo que eu estou gamada nessa semana, nos últimos dias, para vocês. Pode ser várias dicas úteis mesmo, coisas bobas assim do dia a dia, mas que estejam fazendo muita diferença na minha rotina ou que eu esteja gostando muito. E além disso, todo final de episódio também eu vou apresentar um devaneio que eu tive dos últimos dias e uma inspiração. Essa inspiração vai ser compartilhada com vocês. Então, todo episódio eu vou trazer uma pessoa que me inspira aqui para vocês seguirem, para vocês se inspirarem também, para vocês acompanharem o conteúdo. E eu gostaria que, em troca, vocês também compartilhassem comigo alguém que inspira vocês. Pode ser influenciadora, criadora de conteúdo, pode ser uma atriz, um ator, uma pessoa que você goste muito de acompanhar de alguma forma, um músico, alguma inspiração, desde que seja uma pessoa. E desde que essa pessoa a gente possa conhecer ela, então tem que ser uma pessoa pública, para a gente conseguir aproveitar o motivo da sua inspiração também. Então vamos lá para o primeiro episódio de Devaneios Inspiradores, que basicamente é: você não precisa necessariamente de um diploma para ser bem-sucedido. E o que eu quero dizer com isso? Muitas das pessoas, pelo menos da minha geração, se encontraram numa situação, chegando no ensino médio, que precisavam escolher um curso para cursar numa universidade. E se fosse pública, melhor ainda. Eu não sei qual a idade de você que me acompanha aqui, se você tá nessa fase do ensino médio, se você é mais velho, se você sofreu essas mesmas pressões que eu sofri. Ah, e só fazendo um adendo. Continuamos com a mesma vibe de devaneios inspiradores da primeira temporada, que sou eu no meu quarto, a gente tendo uma conversa íntima, rolando aqui uma conexão, como se nós fôssemos amigas, e no fim nós somos, né? Porque a gente compartilha muito da nossa vida, eu leio muitos comentários de vocês, e eu amo quando vocês comentam nos meus vídeos que eu me sinto próxima, inclusive sobre os anseios, angústias de vocês, isso faz com que eu não me sinta sozinha. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, essa temporada eu vou me arrumar um pouco mais, porque eu quero olhar para esses vídeos futuramente e não ver uma baranga igual eu estava sendo na primeira temporada de Devaneios Inspiradores, toda jogada às traças, mas é porque momento de vida, enfim. Voltando ao raciocínio. O que eu tava falando mesmo, gente? Pelo amor de Deus. Lembrei, eu tava falando da idade. Mas o ponto que eu queria chegar era que quando eu fiz o ensino médio, cursei o ensino médio, ainda tinha aquela pressão de passar em universidade pública. E na verdade, a gente meio que se sentia objetificado, pelo menos eu me senti durante muito tempo, que na verdade eu tava ali só pra cumprir um número e ficar exposta no outdoor no final de ano de quem passou numa universidade pública ou
qualquer faculdade que seja. O mais importante ali era você estar dentro de uma faculdade, mais importante até mesmo do que aquilo que você realmente gostaria de fazer. E quando eu digo que você não precisa de um diploma, eu não digo que você não deva ter um diploma caso você queira e que você deva abandonar os estudos. Ai, vamos parar de estudar agora porque ela disse que ter diploma não é fórmula de sucesso. Realmente ter diploma não é fórmula de sucesso. Mas caso você, que está aí do outro lado, queira cursar e se profissionalizar e atuar numa profissão que exija um diploma, é lógico que você vai fazer uma faculdade, porque senão você não vai conseguir transformar aquilo que você enxerga como seu potencial criador em criação. Você vai precisar de um meio para exercer essa profissão. E muitas vezes a gente precisa de um diploma. Mas esse assunto específico desse primeiro episódio é para todas aquelas pessoas que em algum momento acreditaram que se elas não tivessem um diploma, elas seriam mal-sucedidas. Para todas aquelas pessoas que têm vontade de fazer alguns cursos que não precisem de um diploma, mas se sentiram insegura perante a família, perante a sociedade. A gente ainda tem muitas pessoas próximas e distantes que acreditam que um diploma vai te diferenciar do resto das outras pessoas. Mas o que vai te diferenciar é aquilo que você se sente bem em fazer. Não é a profissão que o seu pai escolheu, não é a profissão que a sua avó escolheu, não é a profissão que a sua tia escolheu, ou que você achou que fosse ser a mais lucrativa, porque daí a gente entra em outro ponto, né? Muitas vezes as profissões, temos aquelas profissões que aparentemente são as profissões que mais geram renda, mas nas mãos certas de pessoas que estão fazendo aquilo porque realmente gostam. Nas suas mãos, se você não estiver bem com aquilo, ela provavelmente vai te trazer doenças mentais, exaustão, burnout e não necessariamente renda. Aqui a gente fala sobre fazer o que te faz feliz e o que te faz bem. Só que entramos em outro ponto também. Todos os assuntos, gente, são muito complexos, né? E eu entendo que um assunto isolado, ele precisa ser analisado em diversos âmbitos. Tem algumas pessoas que, por necessidade, não podem se dar ao luxo de dizer que elas vão escolher aquilo que elas mais gostam de fazer. Só que eu refuto muito essa ideia com o seguinte pensamento: será mesmo que não exista a possibilidade de você fazer algo que você goste minimamente para sustentar a sua família, para continuar contribuindo com a renda da sua casa, caso seja a sua necessidade, ao invés de estar num lugar onde as pessoas te sugam, exigem muito de você apenas pela questão financeira, por necessidade? Eu não sei, algo dentro de mim me diz que a gente se desconectou do nosso potencial criador, de ter a consciência de que a gente pode criar a realidade que a gente quiser na medida das nossas limitações ali. Então, eu entendo que a gente precisa sair de uma bolha para conseguir enxergar as realidades, mas mesmo diante dessas realidades difíceis e diferentes, existam algumas opções que talvez sejam as opções mais saudáveis, mesmo que não seja a opção ideal. Quando eu trouxe esse primeiro episódio lá no Instagram, eu tive um comentário de uma menina que dizia que esse privilégio de não ter um diploma é para poucos. A maioria precisa de um diploma e não pode se dar ao luxo de parar de estudar, porque ainda assim te qualifica para o mercado de trabalho. Não é garantia de emprego, mas já é alguma coisa. E aí eu entendo que essa pessoa, ela realmente não assistiu o vídeo inteiro ou não entendeu o que eu quis dizer com a frase de que você não precisa necessariamente de um diploma para ter sucesso. Porque foi colocado na nossa cabeça que ter uma profissão para ganhar dinheiro era melhor do que qualquer outra coisa. Por exemplo, no meu caso, teve uma época no ensino médio que eu não sabia o que eu queria fazer, o que eu ia ser. Minha mãe queria que eu entrasse para aeronáutica, para as Forças Armadas, né? E ela entrou tanto na minha cabeça que eu comecei a acreditar que talvez isso fosse realmente dar certo. Porque ela dizia para mim: "Ah, você vai estar lá dentro da aeronáutica, você vai estar ganhando
um salário fixo, e daí a partir de lá você faz o que você quiser fazer, entendeu? Você estuda à noite, faz a faculdade que você quiser fazer, você vai estar ganhando seu dinheiro, você já vai ter estabilidade. E ela entrou tanto na minha mente que eu comecei a acreditar que aquilo ali era pra mim. Eu acredito que isso aconteça com muito de nós, de vocês. Não era meu sonho, mas eu também não sabia o que eu queria. E eu comecei a imaginar que talvez essa fosse uma opção, comecei a estudar. Só que dentro de mim eu sempre fui muito ligada à minha intuição, né? Então algo me dizia que aquilo ali não era pra mim. E hoje em dia eu olho pra trás e eu vejo, cara, quem seria a Carolina hoje em dia se ela fosse uma militar? Primeiro que eu não tenho nenhuma aptidão assim pro militarismo. Eu não sou uma pessoa que gosta de receber ordem das outras pessoas, então eu tenho uma extrema dificuldade com isso. E terceiro que dentro do militarismo eu vejo muitas coisas conservadoras que não têm absolutamente nada a ver comigo, então seria pro dinheiro, apenas dinheiro. E apenas dinheiro, quanto que vale a pena? Acho que a gente não pode romantizar também as nossas profissões, porque temos dias difíceis em todas elas, e dentro daquilo que a gente gosta também temos dias difíceis, que fazem a gente querer repensar se é realmente aquilo. Imagina dentro de algo que você não gosta apenas pelo fato de você poder dizer para as pessoas que você tem um diploma. Existem muitas profissões hoje em dia, muitos cursos. Não ter um diploma não significa necessariamente não estudar. A gente pode estudar todos os dias uma coisa diferente a partir de cursos profissionalizantes. Existem muitos. Quando eu falo sobre diploma, eu falo muito sobre ser formado em algo para ter sucesso. O meu namorado, por exemplo, ele estudou numa escola técnica aqui da minha cidade e ele não tem faculdade, ele tá na Estônia, uma empresa que ele gosta muito de trabalhar, que tem tudo a ver com ele, que é vendas. Ele se sente muito bem lá, ele tá exercendo o potencial pleno dele, assim, de trabalho. E ele não é formado em nada. Talvez ele precise de uma faculdade para conseguir subir de cargo ali dentro da empresa? Sim, talvez ele precise, e ele tá buscando isso. Mas não necessariamente você precisa para ter sucesso. Ele já tem sucesso atualmente. É porque ele quer mais. Ele quer subir mais um degrau dessa escada. Mas se ele não quisesse, tá tudo bem também. Ele poderia fazer outra coisa também, empreender com algo por fora. Vai muito daquilo que você sente que você precisa fazer. Eu, como influenciadora digital, eu não preciso ter um diploma para exercer minha profissão e eu sinto que eu tô aqui fazendo o que realmente faz sentido para mim. E eu não terminei minha faculdade de nutrição apenas pelo diploma, porque muitas pessoas me disseram, porque aí é uma longa história, né? Mas eu tentei 3 vezes faculdade de nutrição, terminar o curso, no caso, eu comecei 3 vezes em 3 faculdades diferentes. 2 públicas, o FRJ e o FTM, faculdades ótimas, e uma particular, a Unip, e eu não finalizei nenhuma delas porque alguma coisa me dizia que aquilo ali não era pra mim. E eu ouvi de muitas pessoas dizendo, nossa, mas você não vai terminar a faculdade, pelo menos para ter um diploma? Não, eu não vou terminar a faculdade pelo menos para ter um diploma. A minha primeira opção é a única opção válida para mim, que é trabalhar com a internet que hoje em dia eu faço. Trabalhar com o YouTube, trabalhar com publicidade, trabalhar com parceria. Tudo isso para mim é o que faz sentido dentro da minha vida. E eu não precisei de um diploma para isso. E é isso que eu quero dizer com esse episódio. Se você tem um sonho, se você quer conquistar a sua vida a partir de uma profissão que não necessite necessariamente de um diploma, seja empreender com algo que você sonha, e não romantizando novamente, nada é fácil, nunca é fácil. Fazer faculdade não é fácil, ser influenciadora não é fácil, empreender não é fácil. A gente tem que tirar esse véu da ilusão mesmo e saber que não vai ser fácil em nenhum dos casos. Mas tem algumas situações em que você vai conseguir exercer e que você pode ser extremamente bem-sucedido e não precisando necessariamente ter um diploma de uma faculdade nas suas mãos. Então, assim, se você está fazendo faculdade apenas para ter um diploma, para depois que terminar a faculdade você realmente fazer o que você quer, repense. Será que vale mesmo o tempo gasto? Porque você poderia estar destinando esse tempo para já começar a erguer aquilo que você realmente gosta de fazer. Agora eu consegui ser clara. E esse é o objetivo dessa segunda temporada de Devaneios Inspiradores, ser mais clara. Falar o mais claro possível as coisas que eu abordei no muito raso ali, nos 20 conselhos que eu gostaria de ter recebido. E esse é um conselho que eu gostaria de ter recebido. Não saia do ensino médio e vá fazer faculdade logo de cara. Pensa um pouco, vê o que realmente você quer. Não entre nessa pressão de querer ser mais um número de aprovação ali para a escola onde você está estudando. Isso futuramente não vai te fazer bem. Quando a gente sai do ensino médio, a gente ainda tá muito imaturo.
A gente ainda vai descobrir muitas coisas sobre a vida com o passar dos anos. E às vezes é até muito cedo para escolher uma profissão, para entrar numa universidade. Vamos pros gamados da semana? Gente, hoje eu comprei algo revolucionário pro meu cabelo. Eu já tinha usado há muito tempo atrás, eu era viciada, porque assim, eu estou loira agora, né, como vocês podem ver. Inclusive, se você estiver me ouvindo no Spotify, eu te convido a me assistir no YouTube. E a gente consegue ter uma conexão melhor com você olhando pra minha cara e você entendendo o cenário onde eu faço tudo, onde é o meu trabalho, ao mesmo tempo é onde eu gravo os vídeos de devaneios inspiradores, onde passa praticamente todos os meus vlogs, meus conteúdos do Instagram, tudo acontece no meu quarto. Então eu te convido a me assistir no YouTube caso você esteja ouvindo pelo Spotify. Se você estiver assistindo pelo YouTube, desconsidere tudo isso que eu falei. Mas voltando aos gamados da semana. Eu usava talco antigamente para tirar a oleosidade do meu cabelo. E agora eu estou loira e eu quero lavar ele o menos possível. Então me digam, parece que meu cabelo estava, antes de eu começar a gravar esse vídeo, super sujo e oleoso? Não, não parece, porque o talco é revolucionário, eu acho ele até melhor do que shampoo a seco. Shampoo a seco eu acho que dá um leve efeito rebote no meu cabelo e é bem mais caro do que talco. Então fica a dica para vocês usarem talco no cabelo com moderação, porque tudo que a gente usa em excesso faz mal, né? E provavelmente deve entupir todos os poros do couro cabeludo aqui ficar usando talco. Então usem com moderação. Agora eu quero compartilhar um devaneio maluco da minha cabeça que eu tenho desde a minha infância e que me tira o sono. Vocês já pararam para pensar o que aconteceria se tudo acabasse? Tipo assim, tudo. Completamente tudo. E quando eu falo tudo, eu penso no universo como um todo. Se um novo Big Bang acontecesse e tudo que existe acabasse. Porque assim, pra quem não acredita em vida após a morte, ou pra quem é ateu, pra quem acredita que a gente só vai pra baixo da terra e acabou tudo, não tem nem alma, não tem nem nada, não tem nem problema você imaginar que um dia tudo possa acabar no universo. Mas pra quem acredita em espírito, alma, vida após a morte e todo um sentido aí pra nossa vida que a gente vive atualmente, é de arrancar cada fio da cabeça, pensar que tudo pode acabar um dia. Eu tenho um pavor, principalmente, e esses pensamentos é incrível, eles só vêm antes de dormir. E ontem eu fui dormir e eu comecei a pensar nisso. Me dá quase uma caída brusca de pressão pensar nessas coisas. Eu não sei o que acontece, mas a minha mente ela flutua até um momento em que tudo se torne um breu, completamente. E isso me dá um pânico. Meu Deus, eu não gosto nem de falar muito sobre isso. É um devaneio que às vezes eu tenho e eu não sei porque eu tenho, às vezes eu acho que eu tô tendo uma premonição. Pelo amor de Deus, tá. Agora, a última coisa desse episódio é uma inspiração. Gente, quando eu comecei o podcast, eu tinha uma pessoa que me inspirava muito, que ela fala muito sobre sentimentos, mas eu quero trazer ela num outro episódio como inspiração pra vocês. Só que a partir do momento que eu comecei a tentar trazer mais sentido para devaneios inspiradores, uma pessoa que me inspirou muito, inclusive nessas mudanças para a segunda temporada, foi a Lela Brandão, com Gostosas Também Choram. Eu não sei se vocês já ouviram falar do podcast dela, mas está disponível no Spotify e o Instagram dela também é incrível. Se vocês pesquisarem Lela Brandão, vocês vão achar ela com muita facilidade. Ela tem uma marca de roupas confortáveis também, que tem tudo a ver com tudo que eu quero pra vida, assim. É não me colocar mais em roupas que me gerem desconforto, ter uma rotina super confortável, é tudo que eu mais prego na minha vida. E ela me inspirou muito a fazer esse podcast acontecer, essa segunda temporada também, então eu convido todos vocês a conhecerem a Lela Brandão. Ela traz muitos temas, inclusive femininos, muito legais no podcast dela. Tem um especificamente que eu vi esses dias que chama A Moda Odeia as Mulheres, que é muito incrível, assim. Ela é sensacional. E esse foi o início da segunda temporada de Devaneios Inspiradores. Gente, na minha cabeça, esse episódio ficou super confuso e eu espero que eu tenha me feito mais clara possível, porque eu acho que a mente da gente demora pra voltar a processar, falar bastante, assim, né? E como eu fiz essa pausa da primeira temporada pra segunda, eu espero que eu tenha sido o mais clara possível. Toda a segunda temporada de Devaneios Inspiradores vai ser inspirada nesse quadro que eu estou fazendo lá no Instagram. Então os episódios saem primeiro lá, mas eles têm 1 minuto
E aqui a gente fala mais profundamente sobre eles. Não contem para as pessoas. Talvez eu conte, talvez não, que não assistem Devaneios Inspiradores aqui no YouTube. Deixa assim o nosso segredo mesmo interno, que o mesmo assunto que a gente trabalha lá no Instagram tá sendo trabalhado mais profundamente aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio e não esqueçam de deixar aqui nos comentários uma pessoa que inspira vocês. Pode ser qualquer pessoa, desde que seja uma pessoa pública e capaz da gente também acompanhar aqui do outro lado. Beijos, até o próximo episódio.